Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o local onde o Sol nasce e o local onde ele se põe. Vamos falar sobre como o homem se orientava pelo céu antigamente e também vamos ver instrumentos que eram utilizados há muito tempo atrás para se marcar o tempo. Nas regiões próximas ao Equador, ali na região da linha do Equador, durante cerca de 12 horas, uma das faces da Terra vai estar voltada para o Sol e nas outras 12 horas é a outra face que vai estar iluminada. Certo? Então, na linha do Equador, o que ocorre é mais ou menos meio período, tem algumas diferenças ao longo do ano, mas meio período você vai ter de sol e meio período de noite. Lembrando que isso na região do Equador. Quanto mais para cima você for, para perto do Polo Norte, ou mais para baixo, perto do Polo Sul, isso varia. Você vai ter mais tempo de luz no verão e mais tempo de escuridão, de noite, no inverno. E como a Terra gira sempre no mesmo sentido, o Sol sempre surge no leste e desaparece no oeste. Então a gente chama de nascente a posição, o local em que o Sol aparece pela manhã, e de poente a posição que ele se põe no fim da tarde. E como que o homem se orientava antigamente se não existia GPS? Hoje em dia, se a gente quiser ir de um lugar para o outro, a gente coloca lá no GPS, ele vai dar a indicação certinha de como a gente faz para chegar onde a gente quer chegar. Antigamente não tinha GPS, então como é que o homem se orientava? Então as estrelas, as constelações, o Sol, os planetas que eram observados no espaço, no céu, eram usados para a orientação das pessoas que viviam naquela época, viviam, por exemplo, na época dos descobrimentos. Então com isso, as navegações eram orientadas com a observação do céu, certo? Isso possibilitou a criação da astronomia, que é justamente a ciência que estuda as estrelas, as constelações, a posição dos planetas, a posição das estrelas, a forma como eles se movem, tá certo? E não foi só nas navegações que a observação do céu ajudou o homem, Por exemplo, também ajudou a gente prever qual a melhor época de plantio. Então, para quem está no hemisfério sul, pode se orientar observando a constelação Cruzeiro do Sul, tá bom? E quem está no hemisfério norte pode se orientar observando a estrela polar. Então, com o tempo, o homem foi tendo necessidade de marcar o tempo, certo? Então, ele começou a criar ferramentas com esse propósito. Então a criação de ferramentas levou ao desenvolvimento de alguns instrumentos que deram origem ao relógio como conhecemos hoje em dia. Vamos ver alguns desses instrumentos agora. A clepsidra, ou relógio d'água, foi desenvolvida pelos chineses há mais de 4.000 anos. Ela funciona da seguinte forma: você tem dois frascos, um em cima do outro, você enche o primeiro de água, e no fundo desse frasco tem um furo e a água vai passar desse frasco para o outro. E esse tempo que a água passa de um frasco para o outro é como era marcado o tempo antigamente. Um dos métodos, um dos instrumentos. Esse instrumento, no caso, era muito usado nos tribunais romanos para marcar o tempo de defesa e de acusação dentro dos tribunais. O gnomon ele é usado desde 3.000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia. Só que o gnomon é só essa partezinha triangular que a gente está vendo no relógio do Sol. Então, antes de ser criado o relógio do Sol, foi criado o gnomon. Basicamente, é um triângulo ou até mesmo um pedaço de pau que era colocado na Terra e, ao longo do dia, era observado a posição da sombra. E aí veio o relógio do Sol, que é um melhoramento do gnomon. O gnomon é só aquela parte triangular, mas aí melhoraram, colocaram números ao redor dele, as horas, e a partir daí, quando o Sol bate no gnomon, naquela parte triangular, e a sombra é projetada em um desses números, você sabe que horas é do dia, certo? Os primeiros registros do uso do relógio do Sol datam de 600 anos antes de Cristo, na Babilônia. A ampulheta, que é formada por dois recipientes de vidro, e a areia passa de um recipiente para o outro de forma regular. Então você vai ter ali dois recipientes com areia dentro dele, a areia vai cair por causa da gravidade, de cima para baixo, e você vai marcar aquele período de tempo para o que você quer fazer. Esse tempo pode ser maior ou menor, consoante o tamanho
dos frascos e consoante também a quantidade de areia que tem dentro dos frascos. E mais recentemente temos o relógio atômico, que é o mais preciso, né, o relógio mais preciso atualmente. Foi criado em 1949 nos Estados Unidos e ele mede o tempo por meio da liberação de energia de elementos químicos radioativos. Em alguns lugares da Terra, e esses lugares se localizam na região do Círculo Polar Ártico e na região do Círculo Polar Antártico, vão ter períodos do ano, né, durante o solstício, em que o Sol fica 24 horas visível. Né, ele não se põe, não vai para baixo da linha do horizonte. Né, porque nos polos é diferente do Equador. No Equador, você tem 12 horas de noite e 12 horas de sol. Nos polos, não. E durante o inverno acontece o contrário. Você vai ter dias em que não vai ter sol. Vai ser noite durante um período. Então, em alguns pontos da Finlândia, o sol não se põe durante 60 dias no verão. E no inverno acontece o contrário. Você tem alguns lugares que ficam 60 dias sem o sol nascer. Chegamos ao fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre como o homem se orientava antigamente, como essa orientação levou à criação da astronomia, e espero que tenham aprendido sobre os instrumentos que eram usados antigamente para marcar o tempo. Quem puder, se inscreve no canal para dar aquela força. Um grande abraço e até o próximo vídeo.